Capítulo 14. Filho das Sombras. Sun-Yi não teve escolha a não ser recorrer a uma última aposta desesperada. Ele não tinha chance contra o inimigo em uma confrontação direta, pelo menos não sem uma vantagem. O veneno Blood Bunny deveria ser sua carta escondida, mas acabou sendo quase inútil. Ser capaz de ver no escuro não ajudou muito também. De alguma forma, Ero era capaz de perceber seus arredores mesmo sem nenhuma luz. Se ele estava usando o seu senso de audição ou alguma habilidade mágica, Sun-Yi não sabia. Não que isso importasse agora que eles haviam saído da caverna e estavam sob o céu iluminado pela lua. Agora ele só tinha uma vantagem restante. O fato de que ele sabia que o tirano era cego, e Ero não. Agir com base nesse conhecimento, no entanto, era mais fácil falar do que fazer. Mas o que mais ele poderia fazer? Por isso, ele tentou ficar o mais quieto possível e tocou a campainha de prata. Se a descrição não mentia, o som da campainha podia ser ouvido a quilômetros de distância. Certamente, o tirano ia ouvi-la também. Agora Sun-Yi só precisava ficar em silêncio, ganhar tempo e esperar que o monstro viesse. Enquanto fazia isso, a perplexidade de Ero lentamente se transformou em raiva. Diga agora mesmo ou você irá se arrepender. Sua voz era bastante ameaçadora, mas mesmo assim, o jovem escravo não respondeu. Ele apenas tremia de frio e tentava não gemer apesar da dor latejante em seu peito. Por que você não está respondendo? Mas Sun-Yi não ousou responder. Ele prendeu a respiração e observou, horrorizado, enquanto a figura colossal familiar apareceu, atrás de Ero. Seus pulmões estavam em chamas, e seu coração batia como louco. Estava batendo tão alto que ele até tinha medo de que o tirano cego pudesse ouvi-lo. Mas, é claro, não poderia ser mais alto do que a voz de Ero, que ainda falava, transformando-se na única fonte de ruído na montanha. No último segundo, um lampejo de entendimento apareceu nos olhos do jovem soldado. Ele começou a se virar, sua espada subindo com velocidade relâmpago. Mas era tarde demais. Uma mão gigantesca apareceu das trevas e o agarrou em um aperto de ferro. As garras ósseas arranharam a armadura, puxando-a para fora. Mountain King arrastou Ero para trás, prestando pouca atenção à espada mordendo seu pulso. Saliva viscosa escorria de sua mandíbula aberta. Petrificado pelo medo, Sun-Yi lentamente se virou, de costas para eles e deu alguns passos para cima do antigo e sinuoso caminho. Então ele saiu correndo o mais rápido que podia. Atrás dele, um grito desesperado rasgou a noite silenciosa. Então um rugido faminto seguiu. Parecia que Ero não ia cair sem lutar, mesmo que seu destino já estivesse selado. Mas Sun-Yi não se importava. Ele estava correndo para longe, subindo cada vez mais alto. Sinto muito, Ero, ele pensou. Eu disse que iria assistir você morrer. Mas, como você sabe, eu sou um mentiroso. Então vá e morra sozinho. Uma montanha escura e solitária erguia-se alta contra os ventos furiosos. Jade orgulhosa, ela superava outros picos da cadeia montanhosa, cortando o céu noturno com suas bordas afiadas. Uma lua radiante banhava suas encostas na luz fantasmagórica. Sob aquela luz, um jovem de pele pálida e cabelos pretos alcançou o pico da montanha. No entanto, sua aparência não combinava com a magnificência da cena. Ferido e cambaleante, ele parecia patético e fraco. O jovem parecia um cadáver ambulante. Seu túnica áspera e capa estavam rasgados e manchados de sangue. Seus olhos afundados estavam turvos e sem vida. Seu corpo estava machucado, espancado e cortado. Havia respingos de espuma ensanguentada em seus lábios. Ele estava encurvado, embalando o lado esquerdo do peito. Cada passo o fazia gemer. Respiração arquejante mal escapando pelos dentes cerrados. Sun-Yi estava machucado por todo o corpo. Mas, acima de tudo, ele sentia frio. Tão frio. Ele só queria se deitar na neve e adormecer. Mas, em vez disso, ele continuou caminhando. Porque ele acreditava que o pesadelo terminaria assim que alcançasse o pico. Passo. Mais um passo. Finalmente, ele havia chegado. No ponto mais alto da montanha, uma vasta extensão de rocha plana estava coberta de neve. No centro dela, iluminado pela luz da lua, erguia-se um magnífico templo. Suas colunas e paredes colossais eram feitas de mármore negro, com relevos requintados decorando o frontão, estigiano e a larga faixa. Bonito e impressionante, parecia um palácio de um deus sombrio. Pelo menos,
Era assim uma vez. Agora, o templo estava em ruínas. Fraturas e rachaduras marcavam as pedras pretas. Partes do teto haviam desabado, deixando entrar gelo e neve. Suas portas altas estavam quebradas, como se tivessem sido esmagadas em pedaços pela mão de um gigante. Mesmo assim, Sun Nie estava satisfeito. Te encontrei, disse ele com voz rouca. Reunindo suas últimas forças, o jovem escravo cocheou lentamente na direção do templo em ruínas. Seus pensamentos estavam confusos e confusos. Veja isso, herói. Ele pensou, esquecendo por um segundo que o herói já estava morto. Consegui. Você era forte e implacável, e eu era fraco e tímido. No entanto, agora você é um cadáver, e eu ainda estou vivo. Não é engraçado? Ele tropeçou e gemeu, sentindo as bordas de suas costelas quebradas cortando mais fundo em seus pulmões. Sangue escorria de sua boca. Morto ou não, herói o atingiu com um único golpe. Na verdade, não é engraçado. O que vocês todos sabem sobre ser implacável? Pobres tolos. No mundo de onde venho, as pessoas tiveram milhares de anos para transformar a crueldade em uma arte, e como alguém no lado recebendo de toda essa crueldade. Você não acha que eu saberia mais sobre o ser cruel do que você jamais poderia? Ele estava se aproximando do templo. Para ser sincero, você nunca teve uma chance. Espera. No que eu estava pensando? Um momento depois, ele já havia esquecido. Havia apenas dor, o templo escuro e o desejo avassalador de dormir. Não caia nessa. É só hipotermia. Se você dormir, morrerá. Finalmente, Sun Nie chegou aos degraus do Templo Negro. Ele começou a subir, sem notar os milhares de ossos que estavam espalhados ao redor. Esses ossos pertenciam a humanos e monstros. Todos eles foram mortos pelos guardiões invisíveis ainda vagando em torno do templo. Enquanto Sun Nie subia os degraus, um dos guardiões informes se aproximou dele. Estava pronto para extinguir a centelha de vida que ainda queimava fraca no peito do invasor, mas então parou, sentindo um aroma fraco e estranhamente familiar vindo de sua alma. O cheiro da divindade. Triste e solitário, o guardião se afastou, deixando Sun Nie passar. Sem perceber, ele entrou no templo. Sun Nie se encontrou em uma sala grandiosa. Cachoeiras de luz da lua caíam pelos buracos no teto parcialmente desmoronado. Sombras profundas cercavam esses círculos de luz prateada, sem ousar tocá-los. O chão estava coberto de neve e gelo. No final da sala, um grande altar foi esculpido a partir de uma única peça de mármore negro. Era a única coisa dentro do templo intocada pela neve. Esquecendo por que veio aqui, Sun Nie se dirigiu ao altar. Ele só queria dormir. O altar estava seco, limpo e tão largo quanto uma cama. Sun Nie subiu nele e deitou-se. Parecia que ele ia morrer. Ele estava bem com isso. Sun Nie tentou fechar os olhos, mas foi interrompido por um ruído repentino vindo da direção da entrada do templo. Ele virou a cabeça para olhar, nem um pouco curioso. O que ele viu teria enviado calafrios correndo por sua espinha se ele não estivesse tão frio, cansado e indiferente. O rei da montanha estava parado lá, olhando para ele com seus 5 olhos cegos. Ele ainda era maciço, aterrorizante e repulsivo. Formas parecidas com vermes ainda se moviam freneticamente sob sua pele. Ele estava farejando o ar, salivando. Então ele abriu sua boca e se moveu lentamente em direção ao altar. Que bastardo feio, Sun Nie pensou e de repente agarrou o peito, convulsionando em uma crise de tosse torturante. Espuma ensanguentada voou da sua boca e caiu no altar. No entanto, o mármore negro logo absorveu. Um segundo depois, estava tão impecável como antes. O tirano estava prestes a alcançar Sun Nie. Ele já estava esticando suas mãos para agarrá-lo. Acho que é o fim, ele pensou, resignado ao seu destino. Mas no último segundo, de repente, a voz do feitiço ressoou no templo escuro. Você se ofereceu como sacrifício aos deuses. Os deuses estão mortos e não podem ouvi-lo. Sua alma carrega a marca da divindade. Você é um escravo do templo. Deus das sombras se agita em seu sono eterno. Ele envia uma bênção de além-túmulo. Filho das sombras, receba a sua bênção. Sob os olhos atônitos de Sun Nie, as sombras que lotavam a grande sala de repente se moveram, como se ganhassem vida. Tentáculos de escuridão surgiram para frente, enrolando-se nos braços e pernas do rei da montanha. O poderoso tirano lutava, tentando se libertar. Mas como ele poderia resistir ao poder de um deus? As sombras arrastaram o rei da montanha de volta,
puxando em diferentes direções. O tirano abriu sua boca e um uivo furioso escapou. No segundo seguinte, seu corpo se rompeu, despedaçado em pedaços. Sangue, vísceras e membros decepados caíram no chão em um torrente carmesim. Assim, a horrível criatura estava morta. Sun-Yi piscou. Mais uma vez, ele estava sozinho no templo arruinado. A grande sala estava escura e silenciosa. E então o feitiço sussurrou: "Você matou um tirano desperto, o rei da montanha. Acorde, Sun-Les. Seu pesadelo acabou, prepare-se para a avaliação."